Oi, gente, vamos finalizar o nosso biquíni? Eu já postei a primeira aula, que a gente ficou no caseado do bojo. E agora a gente vai fazer as folhinhas, a parte dos cordões, vamos finalizar ele todo. Se fosse por a minha preferência aqui, eu iria usar um fio do biquíni, mesmo fio, tá? Eu continuo usando o mesmo, e um fiozinho só do Cleia Mil. Porém, a minha cliente quer que as folhas fiquem mais volumosas. Assim, ó, não que fique, mas ela quer que fique mais altinha. Então, eu vou precisar colocar 2 fios do Cleia Mil e um fio do biquíni. Vou trabalhar com agulha 2, porque já é de costume minha. Mas, para essa quantidade de fio aqui, seria a 2,5 que eu usaria. Se você for usar 2,5, tiver usando o mesmo material, usar 2,5, a tua folha vai ficar maior. Vamos fazer as folhinhas já todas juntas para não ter arremate. Quanto menos arremate, melhor, né? E a gente vai fazer um acabamento bem legal. Vou dar minha laçada inicial aqui. E olha só, vamos fazer aqui 2 correntinhas e deixa ela aqui de reserva, tá? Esquece elas. E nossa folha vai ter 9, a gente vai precisar de 9 correntinhas para poder construir ela. Então, sobe aqui 10 correntinhas. Você sobe uma correntinha a mais do tamanho da folha que você quer. Vamos lá? Faz essa correntinha mais folgada para facilitar nosso trabalho, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fizemos 10 porque nós precisamos de uma corrente para dar a altura do nosso ponto. Eu vou usar essa argolinha do avesso da nossa correntinha. Ó, tem essas barriguinhas que formam aqui, ó. Eu vou usar elas, mas se você tiver dificuldade, não tem problema. Pode voltar pegando normal, como você tem costume, tá? Ó, eu vou voltar aqui na minha 9ª corrente e vou fazer 2 pontos no mesmo espaço, tá? Ó, vocês virando assim, gente, fica bem fácil de pegar, ó, porque são todas essas daqui, tá vendo? Mas aí vocês veem o que fica melhor. Ó, fiz 2 pontos altos, baixos no mesmo espaço. Vamos construir aqui 7 pontos baixos, cada um em um espaço. Ó, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Esse fio que são para moda praia, vocês não podem trabalhar esticando ele, porque ele dá uma diferença e fica repuxando o trabalho. Então, tem que deixar ele retinho, mas deixa sem tensionar o ponto. Fiz os 7 pontos baixos, vou fazer 2 pontos baixos no mesmo espaço aqui desse meu ponto. Então, um aumento no início e um aumento no final. Para conferir que tá certo, tem que sobrar as 2 correntinhas que a gente deixou como base aqui para ficar como reserva, tá? Vamos começar a construir nossa folha. Vira, ó, pega essas 2 correntinhas que a gente fez, coloca ela aqui para baixo e vamos virar o nosso trabalho, tá? Dentro desse mesmo ponto que a gente fez o aumento, ó, qual a intenção de pegar naquela barriguinha? É que desse lado vão ficar 2 argolinhas normais, como se fosse ponto mesmo, olha. Então, desse lado fica assim e do outro fica do mesmo jeito. Deixa eu desligar o flash para ver se fica melhor. Será que fica melhor para vocês verem? Eu acho que vai ficar melhor, porque tá muito claro, parece. Acho que vai ficar melhor. Vamos lá. Ó, fiz aqui. Então, eu quero que vocês vejam agora, ó. Eu vou fazer um ponto baixo no mesmo lugar que eu fiz esses 2 pontos de aumento do outro lado. Ó, fiz o meu ponto baixo. Próximo eu faço meio ponto. No meu próximo aqui eu vou fazer um ponto alto. Deixa eu só confirmar aqui uma coisa, gente, porque eu fui adaptando ela e tem hora que eu confundo um pouquinho. Ah, é isso mesmo. Tá, então, ó, fiz um ponto alto normal, ó, um ponto baixo, meio ponto, um ponto alto. No próximo aqui, eu vou fazer um aumento, 2 pontos altos no mesmo lugar. Vou aqui no próximo, eu vou fazer um ponto alto alongado. E eu vou testar uma coisa aqui agora com vocês. Vou testar ponto duplo e ponto alto alongado e vamos ver qual que fica melhor.
Deixa eu ver aqui uma coisa. Ah, foi com ponto duplo, ó. Fiz um ponto alto alongado, aqui no meio eu vou fazer um aumento de ponto duplo. 2 laçadas, puxo 2, 2 e 2. É isso mesmo. Venho no ponto ao lado aqui, faço um ponto alto alongado. Venho no próximo, faço 2 pontos altos no mesmo espaço. Venho aqui no próximo, ó, vai ficar esse buraquinho, tá vendo? Ó, que a argolinha que ficou. Venho no próximo aqui, faço um ponto alto normal e eu vou finalizar nessa correntinha aqui, ó. Ela fica bem chatinha de entrar, mas é bem nela que a gente precisa, ó. Aqui. E eu vou finalizar aqui, ó, com meio ponto. Fez uma curva. Eu vou finalizar com meio ponto, vou fazer um ponto baixo no mesmo lugar. Vou aqui no ponto, próximo ponto aqui, ó, eu vou fazer outro ponto baixo. Ó. E ela ficou assim. E vou fazer agora meio ponto. Vou fazer nesse meu próximo aqui um aumento de ponto alto normal. Vou para o meu próximo aqui, é um ponto alto alongado. Vou para o meu próximo aqui, é o aumento duplo, né? Enrola 2 vezes, duplo, 2 pontos duplos no mesmo lugar, ponto alto duplo. Vou no próximo aqui, é ponto alto alongado, pra gente sair do duplo e baixando. Se a gente fizer ponto alto, ele dá uma curvada, não fica legal. No meu próximo aqui, é um aumento de ponto alto. No meu próximo, é um ponto alto normal, meio ponto, ponto baixo e vamos finalizar nossa folha. Eu quero que vocês vejam isso aqui agora, ó. Fizemos o nosso ponto baixo, a gente vai finalizar com um ponto baixíssimo. Tá vendo esse próximo pontinho aqui do lado? Então, coloca nele. Vem, nós deixamos 2 correntes de base, lembra? Vem aqui, ó, na penúltima, deixa uma, né? Ó, vem nessa daqui e vamos prender com ponto baixíssimo. Mas já pegando tudo junto, ó. Coloquei aqui e deixei, tá? Aí venho nela que ela fica bem apertadinha, mas dá pra gente colocar, ó. Peraí. Aqui. Ó, cola aqui. E puxa tudo junto, tá? Pra ela ficar, ó, invisível. Vou colocar 2 correntinhas aqui a mais. Eu quero que elas fiquem mais juntinhas aqui em cima. Depois a gente vai fazer o acabamento, mas a ideia é aqui mais juntinho e aqui ela abrir. Se você quiser que ela fique toda abertinha aqui, é só fazer mais correntinhas do que o que eu fiz aqui. Eu vou fazer 2 porque eu quero que ela fique bem juntinha e a intenção é essa. Vou fazer mais essa folha aqui, que vai ser igual, e a próxima vocês vão fazer sozinha. Quando eu voltar, a gente vai subir pra correntinha aqui, tá? Pra cordinha. Então, vamos lá, eu fiz 2 correntinhas, deixa aí como base, esquece. Vamos subir 10 correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Eu tô usando o avesso da minha corrente, ó. Olhando assim, vocês conseguem ver, tá vendo, ó? Pega só atrás. Virou assim, fica bem fácil de pegar, gente. Ó, venho aqui, vou pegar na minha barriguinha aqui de trás, ó. E nesse primeiro aqui, a gente faz o quê? Aumento, não é isso? Então, ó, um aumento. Então, 2 pontos baixos no mesmo lugar, tá certo? E vou fazer 7 pontos baixos, um para cada correntinha. Ó, 2, 3, ó, fica bem fácil de pegar depois, ó. 4, é só segurar ela de lado. 5,
6 e 7. No próximo aqui é um aumento. É legal pegar assim porque não fica aquele buracão aqui no meio, ó. Ele fica fechadinho, a gente fica com a base legal, tá vendo? Ó, fiz o meu aumento, vou fazer a mesma coisa, ó. Passa lá por baixo e vamos fazer a nossa volta. Então, ó, se eu peguei na barriguinha de trás, aqui eu sei que ela vai ficar mostrando que eu tenho um ponto aqui, ó. Mas se você não tiver feito assim, é só colocar mais um ponto no mesmo lugar. Então, ó, um ponto baixo. Venho aqui no meu próximo, meio ponto, no outro, um ponto alto, no próximo, 2 pontos altos no mesmo lugar, lá no meu próximo, um ponto alto alongado, agora um aumento de ponto alto duplo, faço 2 laçadinhas na agulha, puxo 2, 2 e 2, laço 2 vezes, puxo 2, puxo 2, puxo 2. Se você estiver aí achando o vídeo lento ou muito acelerado, você pode mudar isso na configuração aí do YouTube, tá? Tanto acelerar como colocar mais devagar. Vamos lá. Ponto alto alongado ao lado. Aumento de ponto alto normal. Nessa última aqui, um ponto alto. E venho nessa aqui e faço um meio ponto. Ela fez a curva. A gente vai voltar fazendo a mesma coisa, tá? É só olhar o que você fez no ponto do lado de cá e você vai repetir. Mas vamos lá. Eu fiz um ponto baixo, então eu sei que aqui no minha próxima correntinha é um meio ponto, tá? Nessa daqui é um ponto alto sozinho. Ó, nesse daqui eu tenho um aumento aqui de ponto alto normal, tá? Então, é um ponto alto normal. No próximo aqui... Ai, gente, tô fazendo errado. Ó, como é bom olhar, tá vendo? Ó, eu terminei aqui com ponto baixo. Aqui do outro lado, ó, que eu já fiz o ponto baixo aqui, porque esse ponto baixo tá no lugar, então aqui é meio ponto, porque do outro lado é diferente. Ó, meio ponto lá de cá. Aí aqui é aumento, tá vendo, ó? Tem um aumento bem aqui. Aí eu faço um aumento do lado de cá, por causa da curva que é diferente. Então, umas vai ficar mais pontudinha e a outra não fica. Mas isso é detalhe, tá, gente? Não preocupa muito, não. Venho aqui do lado. Ó, nesse daqui, ele tá bem retinho aqui, tá vendo? Esse aqui eu sei que é um ponto alto alongado. Nesse daqui, que tá bem retinho, é aumento duplo. Vem aqui do lado, ponto alto alongado. Ponto alto normal, que é um aumento. Que é 2 pontos altos num lugar só. No outro aqui é um ponto alto sozinho. No próximo aqui é meio ponto. E eu vou finalizar com um ponto baixo. Vem na correntinha aqui, aquela que eu falei, ó. Ela tá bem aqui, ó. Se vocês olharem assim, é porque ela fica dobradinha, ó. Nesse pontinho. Vai lá. Você fez 2 correntinhas, vai na penúltima e vai puxar com um ponto baixíssimo. Puxa tudo de vez, tá? Vou lá na outra que eu não fiz 2, puxo mais um ponto baixíssimo. Quando a gente for colocar ele lá no biquíni, ele já vai estar mais juntinho, ó. E vou fazer a mesma coisa, tá, gente? Vou colocar as minhas 2 correntinhas de base, vou subir com 10 e vou voltar fazendo a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? Faz aí a outra e quando eu voltar com vocês, a gente volta pra fazer a cordinha, tá joia? Então, ó, sobe 10 correntinhas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
volta na nona, faz o aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto, faz 7 pontos baixos, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vou fazer só até aqui para deixar vocês já na curvinha. No próximo aqui é um aumento. Então, 2 pontos baixos no mesmo. Vou virar ele aqui para baixo, ó. Vou fazer a minha voltinha aqui e aqui, nesse mesmo que eu fiz os 2 pontos no mesmo lugar, eu vou fazer um ponto baixo que já conta pro lado de cá. Aí, vou fazer meio ponto, ponto alto sozinho, aumento de 2 pontos altos, um ponto alto alongado, aumento duplo e vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui na outra, tá? Pra quem tá iniciando aí, gente, vai que deu uma diferença, você pulou um ponto, alguma coisa, não tem problema, tá? Não vamos se prender muito a isso aqui agora, não, porque o importante é a gente dar o nosso formato. Se der uma diferença aí, de um ponto para outro, de uma folha para outra, não fica preocupada nisso daí, que não vai interferir no nosso resultado. Faz sua folhinha que quando eu voltar, eu vou voltar pra gente fazer a cordinha sem precisar cortar o fio, já fazer direto daqui, tá joia? Pronto, meninas, eu cheguei aqui no finalzinho, fiz a minha outra folhinha do mesmo jeito que eu fiz, prendi aqui com um ponto baixíssimo, deixa eu desenrolar aqui, e vou prender aqui nessas 2 correntinhas que a gente fez, que deixo como reserva, com vocês, ó. Você encaixa aqui num ponto baixo aqui que tem livre, e daquelas 2 correntinhas, você encaixa em uma, você deixa uma livre, ó. E prende com um ponto baixíssimo. Peraí que é mais difícil de pegar, mas, ó, prende com um ponto baixíssimo. Gente, mais uma vez, deixa eu lembrar vocês, eu tô tendo essa dificuldade, vocês estão olhando assim, vendo eu nessa luta toda aqui, ó, que eu tô pra poder encaixar os pontos mas essa folha não é difícil, é porque eu estou usando muito fio para uma agulha fina, porque foi a escolha da minha cliente, tá? Mas é uma folha super gostosa de fazer. Ó, fazendo assim como eu falei pra vocês, ó, vejam bem, as folhas já estão, ó, juntinhas, tá? Já tá no nosso formato. Então, aqui agora, sem cortar, a gente já vai fazer a cordinha lá de cima, aqui amarra no pescoço. A espessura dela, quem vai escolher são vocês, se vai fazer ponto sobre ponto, se vai fazer só correntinha e voltar com ponto baixo, enfim, tá? Mas vamos lá, ó, eu parei aqui, eu vou terminar só de unir as 3 com um talinho assim, ó. Correntinha, eu venho, ó. Tem um pontinho bem aqui do lado, ó. Isso pode ser ponto aleatório, gente, tá? Não se prende a isso, não. O primeiro ponto baixo que tiver livre do lado dessa folha, você pega com o último ponto daquela correntinha que tem lá embaixo, ó. Não se prendam muito a isso, não, que aqui é só... É onde tiver livre, a gente vai pegar pra poder unir, tá? É só isso, não tem outra coisa, ó. Coloquei lá e fiz um ponto baixo. Agora, eu tenho o quê? Essa próxima folha. Ó, nessa próxima folha ficam essas argolinhas aqui, tá vendo, ó? Então, você vai pegar, ó, cima dela. Pegou em cima dela, puxou, faz outro ponto baixo. Vamos aqui entre uma e outra também, ó. Pegou, faz um ponto baixo, nós já fizemos 3 pontos. E venho aqui agora na minha última, no ponto baixo que tiver livre, gente, ó. E pego aqui. Eu já vou aproveitar e pegar, ó, só ficou uma correntinha aqui, e vou pegar ele aqui junto, só pra não precisar depois ficar cortando, que eu acho muito chato esse tanto de arremate. Então, nós unimos as nossas folhinhas em cima, tá? Subo com
uma correntinha. Vamos fazer a volta no nosso trabalho, tá? Agora, a gente vai fazer diminuição, só que já em pontos altos, pra gente alongar ele aqui, tá? Nós fizemos 4 pontos baixos, certo? Então, eu subi só com uma correntinha, porque eu quero que ele fique assim, ó, baixinho. Ó, alonga um pouquinho. Vem cá, ó. Próximo. Puxa e deixa, laça, vai lá no próximo ponto baixo que você fez. Puxa 2 e deixa. Vem no último ponto baixo que fez. Puxa 2. Estamos com 4 laçadas. Puxa todos de vez e vai virar o seu trabalho. Então, aqui, ele deu o formato, ó, de folhinha, assim, de um... Tá vendo? Que todas as folhinhas têm isso aqui. Então, vamos lá. Eu vou querer a minha cordinha aqui do pescoço mais larguinha, olha só. Porque lá na minha foto, como referência que a minha cliente mandou, está assim, tá? Olha como ele é bem elástico, gente. Então, eu vou fazer mais grossinho. Se você não quiser fazer ela assim grossinha, segue aqui só com correntinha, volta com ponto baixíssimo, faz ponto alto, ponto baixo. Aí, isso daqui já é mais tranquilo para vocês poderem escolher, tá joia? Presta atenção, eu vou trabalhar com todos esses fios aqui. Deixa eu botar esse aqui para baixo para não atrapalhar. Nós temos 3 fios, tá certo? 2 do Cleia Mil e 1 do fio biquíni, não é isso? Então, vamos lá. Eu já peguei aqui uma agulha maior. Essa daqui é a 4,5. Mas sendo mais larga aqui, tá tranquilo. Ó, depois que a gente fez aqui a nossa diminuição, eu parei aqui do meu lado avesso, eu vou precisar virar. Nessa parte aqui, pra quem tá usando o fio biquíni, tem que ter muito cuidado, porque ele é meio chatinho pra poder embolar. Então, a gente vai puxando devagar esse aumento aqui de argola aqui, que a gente vai fazer agora, pra fazer a cordinha, porque senão ele vai ficar embolando e é super chato. Mas, ó, tô aqui ainda no meu avesso só pra poder mostrar a vocês. Sobe essa laçada aqui que a gente deixou na agulha e vai segurando já aqui, tá? Ó, segura essa laçada aqui que a gente puxou, porque como ele é um fio elástico, ele fica embolando, é bem chatinho. Ó, tô com a laçada, onde aí fica a nossa agulha. Vou pegar os fios aqui, ó, e vou puxar aqui no meio. E vou puxando, ó. Esse aqui é o que tá vindo lá do meu novelo, tá vendo? E vou puxar. Eu vou puxando devagarinho aqui, pra não embolar e não confundir vocês. Mas, ó, puxei uma certa quantidade. E não se preocupa com a quantidade, porque a gente vai crescer isso aqui o tanto que a gente quiser crescer, tá? Então, só acerta aqui o seu fio aqui, que eles têm que estar certos aqui, ó. Tá vendo? E aí, a gente vai começar a trançar aqui a nossa cordinha de amarrar no pescoço. Ó. Ele é um fio mais chatinho. Então, exemplo, de 3 a gente tá com 6 perninhas de vez. Ó, tô no meu avesso, viro aqui. Eu vou pegar bem aqui no meio, ó. Bem aqui. Vou passar a minha agulha e vou buscar o fio. Pronto. E vou subir fazendo... Deixa eu pegar isso aqui que tá bem aqui solto. E vou subir fazendo correntinhas. Ó, sem segredo. Como eu falei pra vocês, eu tô com quantidade de fio maior, então eu tenho que fazer com a agulha bem grossona, ó. E vou fazer correntinha. Corrente, vai puxando o fio. Quando eu chegar bem ali no finalzinho, que é onde eu tenho que aumentar de novo a argolinha, eu vou mostrar pra vocês. Provavelmente, como eu tô fazendo aqui solta, assim, sem repuxar ali, o meu fio vai estar diferente. O fio biquíni do outro, porque ele tem que segurar. Aí ele fica chatinho. Mas aí a gente vai fazer junto e eu volto pra poder ver. Ó, até agora tá tudo certinho. Tem que ir fazendo e segurando ele pra ele não
ficar diferente do outro. Tá, gente, aqui agora é o seguinte, vocês vão fazer correntinhas até o tamanho que vocês quiserem, tá? Eu fiz essa minha aqui, ó, vou colocar aqui, vou medir, o meu espaço não vai dar, mas eu vou falar em centímetros quanto que eu fiz essa daqui, só pra vocês terem uma ideia. Ó, daqui, sem esticar, eu fiz 43 centímetros nessa daqui, porque nesse caso aqui, ó, ele estica muito. Então, esse é um tamanho P, eu fiz 43 centímetros. Eu prefiro a cordinha maior do que menor. Vou fazer aqui a minha cordinha, arremata o fio e a gente vai voltar para a aplicação do bojo, tá? Pronto, com nossa folhinha pronta, eu já peguei aqui uma agulhinha. Vocês estão ouvindo esse barulhinho aí, gente? Porque quando começa a chover, meu papagaio canta. E não tem como eu parar aqui. Mas olha só, a gente vai fazer os bordadinhos desses aqui, ó. Na minha concepção, essas manchinhas assim do morango é preto. Mas a minha cliente quer no branquinho porque destaca mais. E a foto de referência era branca, então eu vou colocar no branco. Isso aqui é muito aleatório, tá? Não tem segredo nenhum. Só vou prender o meu fio aqui embaixo. Nesses casos aqui, eu não me preocupo muito porque eu falo assim, questão do acabamento, porque vai estar com o bojo aqui, não vai estar em contato com a pele do cliente, não vai incomodar, então tá tranquilo, tá? É só fazer. Então, aqui é muito aleatório. A única coisa que eu faço é, eu imagino aqui que um exemplo, eu vou colocar as folhas aqui em cima, e aí eu não vou bordar onde eu vou colocar as folhas. Mas, em caso de dúvida, se você não tiver ainda essa concepção assim, você faz nele todo. Mas, olha, é só fazer manchinhas, tá? Não tem segredo. Só coloca a agulha pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo. Mas essas coisas adoram dar nó na hora errada. Pra cima e pra baixo, ó. Eu passo 2 vezes. Se eu tivesse fazendo com o Cleia 1000, que eu já estaria fazendo com 2 fiozinhos, eu só passaria uma vez. Mas esse daqui é um Bela Fashion. E aí eu vou passar 2. Ó, passa 2. E vai passando, tá? De forma aleatória, não tem lugar certo. Vão fazendo várias manchinhas. E aí vocês fazem a de vocês, que eu vou voltar com a minha já pronta pra gente ir pra aplicação das folhas, tá bom? Ó, fiz os meus bordadinhos aqui, coloquei aqui em cima do bojo só pra gente ter um apoio melhor pra moldar aqui a nossa folhinha. Tá solto ainda, tá? Vem aqui com o nosso raminho. Meu papagaio segue cantando, gente. Ó, lembra lá na parte do bojo que eu falei pra vocês que a nossa parte do crochê sempre tem que estar maior do que o nosso bojo. Então, nesse caso aqui das folhinhas, vai acontecer a mesma coisa. Essa bordinha aqui das folhas, ela precisa passar um pouco dessa borda que a gente vai colocar aqui, tá? Então, ó, ela tem que passar um pouquinho daqui para que a nossa folhinha não fique repuxando, tá? E esse galinho que a gente fez aqui, ó, ele vai estar para fora do nosso bojo, do nosso acabamento aqui, tá joia? Eu ainda vou ajeitar esse nozinho aqui, eu tô colocando só para vocês verem. Vou pegar aqui o meu alfinete para poder me auxiliar, tá? E vou, ó, ela tá levemente para fora. Depois a gente vem e ajeita direitinho a posição das folhas, mas ó, vou colocar aqui para poder segurar direitinho. Vou posicionar logo a minha outra aqui de fora, tá? Com a mesma coisa, com a margem de nossa folhinha passando. Ela não vai passar toda porque a nossa folhinha tem a curva, então aqui do lado ela vai ficar assim para baixo mesmo. Uma talvez não fique, mas a outra pode ser que fique. Isso não é regra, vocês só vão
posicionar aqui onde passa. Se aqui eu vi que ela desceu, tá joia. Não tem problema nenhum. Não existe folhas iguais, né? Todas iguais. E venho com essa outra aqui e vou posicionar ela aqui no meu meio. Olha como é legal a gente ter aquele cuidado de fazer já ele sem aquele espaçamento todo, porque ela só fica mais solta aqui embaixo, tá vendo? Então, vem aqui, ó. Prende. Pronto. Tô com o meu fiozinho aqui já preso. Depois eu vou passar esse aqui pra baixo. E aí, eu já venho. Pega já lá o seu fiozinho. Eu vou pegar um fio só do Cleia 1000 e passa na sua agulha. Tira um pedacinho bom pra gente fazer a costura. E eu já volto aqui com vocês que eu vou passar logo esse fio meu aqui pra baixo e a gente já vem costurar, tá? Ó, voltei aqui. Quero falar pra vocês não esquecerem uma coisa. A gente não vai costurar agora as bordinhas das nossas folhas, tá? Nós vamos passar, na verdade, umas costurinhas aleatórias aqui pra poder prender direitinho, porque depois eu ainda vou vir fazendo o acabamento pra ficar como se fosse um 3D aqui na folha, tá? Mas a costura de agora vai ser só pra deixar ela mais firme mesmo. Peguei só um fiozinho do Cleia 1000. Esquece essa bordinha da lateral, que a gente não vai costurar ela agora, tá? Vou dar só uma puxadinha aqui no meu, pra ele poder descer mais um pouquinho. E olha, eu vou começar o meu daqui. Tá? Vou deixar o fio aqui pra baixo, que depois eu vou dar um nozinho. Fica um avesso horrível, mas como eu vou fazer a aplicação do bojo, não tem problema nenhum. Vou dar um nozinho aqui embaixo, só para eu poder mostrar uma coisa a vocês. Que não preciso fazer essa parte aqui, porque vai ser só costurinhas aleatórias, sem se preocupar. Vocês não costurando essa parte da bordinha, não vai ter erro nenhum, tá? Costurando a mais ou a menos, não vai ter problema, tá? Vocês só vão costurar a parte de dentro da folhinha de vocês. Eu costuro ponto por ponto aqui, ó. Passo em todos eles aqui. Ó, venho nas duas alcinhas do ponto baixo, do ponto aqui, ó. Pra baixo. Então, eu faço essa costura aqui em todos os pontinhos que eu tenho aqui. Em todas as minhas folhinhas, até eu chegar aqui, na pontinha. Não costura aqui, tá? Costura de vocês aí. E eu vou voltar pra gente já começar a aplicação no bojo, tá bom? Ó, eu não arrematei o meu fio que eu fiz o caseado do bojo, certo? Agora a gente vai posicionar o nosso biquíni aqui no bojo. Eu quero que vocês observem o seguinte. Esse cantinho que tá, essa bordinha que finaliza a folha, tá vendo? Que não tem mais a bordinha, é onde a gente vai iniciar com o vermelho. Porque eu vou fazer ele todo na cor certinha. Onde é verde eu vou colocar verde, onde é vermelho vai o vermelho. Tá? Então, vocês colocam um cantinho onde finaliza a folha, vocês vão prender com o vermelho e a gente vai até aqui o outro cantinho e vamos terminar com o verde, tá? Já vou até deixar o meu fio Cleia 1000 duplo. Nessa parte aqui do bojo, eu só vou usar o Cleia 1000, 2 fiozinhos do Cleia 1000, porque é só pra prender aquela partinha da folha, então eu não vou colocar o fio biquíni, porque também vai ficar mais grosso e vai ficar um acabamento mais feio, tá? Vamos começar aqui, eu vou continuar usando a minha agulha 2. Então, ó, pra não ter dificuldade, vocês estão vendo como eu falei que o fiozinho biquíni ele vai embolando, tá vendo? Mas é normal, depois que a gente pega o jeito de trabalhar com eles. Hoje eu não consigo fazer peças moda praia se não for com ele, ó. Tá? Finalizei aqui. Então, eu só vou pegar aqui essa argolinha e eu vou passar pra cá, ó. Eu vejo que onde que a minha folha terminou.
Ó, o meu próximo pontinho do vermelho tá bem aqui, ó. E eu vou pegar a minha argolinha lá atrás e vou travar aqui, tá? Se você tiver aí dúvida se vai repuxar o teu fio ou não, o teu bojo, você pega aqui, ó, aqueles prendedores e coloca um aqui, aqueles marcadores e coloca outro aqui. Mas eu já tenho esse costume, então eu vou fazendo sem que ele repuxe. E a gente vai fazer o acabamento em ponto baixo prendendo, tá? Vamos lá. Próximo fiozinho, vocês vão observar o seguinte, se quando você baixar, você colocar aqui, já encaixar aqui no ponto baixo no bojo, você vai prender. Se por um acaso você baixar aqui e você sentir que não encaixa direto assim, você prende só a parte de cima, tá? Não tem problema. Não aperta, tá? Porque se você apertar, o seu trabalho vai embolar e não é isso que a gente quer. Então, assim, quando colocar aqui, ó, antes de fechar o ponto baixo, dá uma puxadinha na laçada para que ele fique mais soltinho, ó, porque ele não pode embolar, estão vendo? Ele tá com a bordinha certinha, ó. Vamos fazer assim, ponto baixo, só prendendo até chegar aqui do outro lado, tá? Não tem segredo. Vai segurando, vai prendendo, até chegar lá na pontinha da outra folhinha. Olha, eu cheguei aqui onde eu vi que o meu próximo ponto já é o da folhinha, tá? Então, nesse caso aqui, ó, o que é que eu quero que vocês vejam? Já cortei aqui o meu fio vermelho que eu vinha trabalhando e a gente vai finalizar o ponto baixo já com o verde, pra gente dar continuidade ao nosso bojo. Eu deixo um fio maior aqui nesse caso, pra eu prender ele bem preso, pra não correr o risco de soltar, porque a nossa laçada tá soltíssima aqui, né? Eu prendo aqui alguns, depois eu já faço uns nozinhos e eu coloco pra dentro pra eu ir prendendo junto. Mas olha, coloquei só lá, tá? E eu vou fazer o que, ó? Vou pegar só a laçadinha de baixo, tá? Essa laçadinha de cima do nosso verde aqui, ó, do ponto, nós não temos duas laçadas, a gente vai usar só essa de baixo, tá? Então, aqui, ó, no meu próximo ponto eu vi que é esse verde, ó. Eu pego só a laçadinha de baixo e vou pegar normal prendendo. Aí, agora, no caso, a gente vai prender, ó, os três, tá? Então, venho, ó, faço ponto baixo. Aí, puxa novamente pra essa argolinha não ficar, esse pontinho não ficar aberto. Ó, aí ele vai fechar direitinho. Mais lá na frente um pouquinho eu vou e amarro, ó. Pego a laçadinha de baixo, pego o ponto embaixo, não esquece de pegar, ó. Esse aqui é o do bojo, esse aqui é o do biquíni e esse aqui é o do ponto do bojo. Sobe nossa laçadinha um pouquinho, prende com ponto baixo. Vai de novo, ó, a argolinha de baixo, pega a argola do bojo e do biquíni e pega do bojo. Prende com ponto baixo, ó, a argolinha de baixo da folha, a de baixo aqui é a do biquíni e a última aqui é a do bojo. Vai, ponto baixo. E a gente vai fazendo assim. Por que que eu faço isso? Para não ter um recorte. Porque aqui, se eu continuasse com o vermelho, ia ficar como se fosse a folha cortada e eu não me agrada, tá? Então, ó, pego o verde da folha, o ponto do biquíni e o ponto do bojo. Vou lá e fecho com ponto baixo. Vocês estão vendo? Aqui eu já vou aproveitar que tá solto aqui ainda, ó, e vou amarrar direitinho esses dois que estão aqui, ó, que é aquele fio que tá vindo de lá do outro lado, pra não correr o risco deles se soltarem, tá? Então, dá nozinhos, porque como ele vai ficar por dentro aqui, não tem problema, tá? Então, faz alguns nozinhos aí, pra poder prender bem direitinho e continua arrematando eles, tá? Continua segurando, arrematando até chegar lá no final. Pode colocar aqui pra dentro, não tem problema nenhum, mas eu vou continuar levando ele aqui, ó, até chegar lá no final, tá? Ó, eu vou continuar aqui com vocês só pra quem tem dúvida e olhando. Quem já é mais experiente aí, pode continuar, tá? Que não vai ter segredo nenhum. Vamos lá, ó. A argolinha de baixo da folha,
pega o ponto do biquíni e pega o ponto do bojo. Prende com ponto baixo, tá? Nós vamos fazer assim até chegar lá naquela pontinha da nossa folha, tá? Nessa parte aqui, ó, vocês vão prender aqui. Essa folhinha, esse talinho aqui vai ficar livre. Eu vou até chegar até ele para não ter dúvida. Vou acelerar aqui um pouquinho, gente, só porque vai continuar a mesma coisa que eu vinha falando, tá? Só até chegar na parte daquele talinho ali da folha, para vocês poderem ver como que eu vou pegar, porque ele tem que ficar livre. A gente não pode prender ele aqui no bojo, tá? Para na hora que a cliente for amarrar, ele ficar livre. Ó, esse aqui tá livre. Eu vou prender por aqui por baixo. Como que eu vou fazer isso, ó? Se aqui a gente fechou os 4 pontos altos juntos, então aqui atrás a gente pega atrás do pontinho, do ponto alto, ó. Pega. Aleatório, não tem um lugar certo. Você vai vendo onde as argolinhas podem encaixar e vai pegando, tá? Ó, e prende. Procura uma alcinha aqui por trás de novo, ó. Deixa eu ver a mão aqui, aqui. Ó, vai lá e prende e faz assim até chegar lá do outro lado. Ele tem que ficar solto, tá? Eu vou chegar ali no final e eu volto aqui com vocês. Pronto, eu cheguei aqui, eu quero que vocês vejam aqui e escolham o que é que vocês vão fazer aqui na partir de agora, tá? Você já pode encerrar aqui, que a tua folhinha tá bonita, tá tudo certinho, ó. Tá vendo? Tá a emenda do verde com verde, vermelho com vermelho, tá uma aplicação corretíssima, tá? Vocês podem finalizar aqui tranquilo. Porém, a minha cliente quer esse acabamento que eu te falei. Então, eu vou fazer o acabamento aqui na pontinha dessa, tá? Vou cortar o meu fio num tamanho bom, passar ele com a agulha para o lado de cá e vou finalizar aqui. Só para não ter... O que é que vai acontecer aqui agora? É só para não ter esse recorte aqui maior, tá? Isso para mim não me incomoda de maneira alguma. Para mim o bonito tá aqui, tá? Eu vou fazer porque é um gosto dela, ela quer, e ela quer que esse recorte daqui fique menorzinho, então eu vou fazer. Mas se você não quer fazer, corta aqui e arremata seu fio bem bonitinho pra gente fazer as outras partes, que são as cordinhas das laterais, que vai amarrar nas costas, e a cordinha daqui, que também não vai ter segredo nenhum, tá? Oi, pessoal! Eu coloquei pra gravar e não sei o que foi que aconteceu, a gravação se perdeu, tá? Mas vou finalizar aqui só atualizando, porque essa parte aqui não vai ter segredo nenhum, tá? Eu fui conversar direitinho com a minha cliente e ela desistiu daquele acabamento aqui em 3D, que fica assim, aquele relevo aqui, tá? Então, eu desmanchei aquele que eu já havia feito, porque ela vai deixar ele assim mesmo, tá? Então, nada mudou. Essa cordinha do pescoço nós havíamos feito juntas, tá? E essa daqui, que é a do meio, o que foi que eu fiz? Centralizei aqui, ó, ao meio aqui do nosso anel mágico, tá vendo? Então, você vem nessa mesma direção, olha, e vai colocar o seu cordão de amarrar entre os seios. Esse daqui eu fiz com meio ponto, tá? Eu coloquei aqui 75 correntinhas e voltei com meio ponto. Só isso. Prendi aqui de volta. E aqui na lateral, eu fiz com aquelas argolinhas. E fiz a mesma coisa, olha, centralizei, tá? E vou usar 2 pontos, que são aquelas argolinhas que a gente faz, ó. Sobe 3 correntinhas, faz um ponto alto. Aí, sobe 3 correntinhas, faz um ponto alto, aqui entre um ponto alto e outro, que vai formando aquelas argolas. Ou pode ser também ponto sobre ponto, tá? Não tem problema nenhum. E eu fiz uma cordinha maior aqui, pode ser aí ponto sobre ponto, 2 pontos altos, aí você faz ponto sobre ponto. Pode usar também essa mesma técnica que eu ensinei aqui nessa parte do pescoço e usar menos fio para não ficar tão grosso assim, tão largo, tá?
E é isso, vai estar finalizado dessa maneira, tá? Eu vou postar a foto depois dele direitinho, porque eu ainda não consegui finalizar aqui os acabamentos, mas é isso, eu espero muito que vocês tenham aproveitado todas as dicas que eu dei em relação ao tamanho de bojo, a tudo certinho, e espero que eu tenha conseguido passar aí pra vocês o recadinho. Desculpa não conseguir postar aqui direitinho, finalizando com vocês, mas eu não vou conseguir regravar novamente, porque eu iria precisar desmanchar e o tempo tá daquele jeito, tá? Até a próxima aula, me deixem sugestões aí que eu estou aqui tentando me organizar para trazer bem mais aulas para vocês.